dela. Então, Pai, no nome de Jesus, prepara, Senhor, o coração da igreja para receber aquilo que vem da parte do Senhor. Usa ela com poder, autoridade, graça e glória. E enquanto ela estiver aqui ministrando, meu Pai, a tua palavra, que o Senhor possa cuidar de tudo aquilo que diz respeito a ela, de tudo aquilo que ela tem colocado, depositado nas mãos do Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua filha, a tua casa e toda a tua igreja. No nome de Jesus, você diga amém. Receba a senhora do Senhor das palmas. Salve a Maria Igreja, meu Pai do Senhor, amém? Amém. Irmãos, abram em João 4. João 4, somente o versículo 15, por enquanto. Enquanto os irmãos abrem, vou estar fazendo uma oração. Senhor, em concordância, Senhor, a tua serva, Pai, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade, Pai, que me dá, Senhor, de estar em pé, Senhor, essa noite, Pai. Oh Deus, está, Senhor, sobre as tuas mãos, Pai. Oh Deus, te peço, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, estar usando, Senhor, os meus lábios, Pai, para falar, Senhor, sobre a tua palavra, Deus. Usa-me, Senhor, que não seja eu, mas seja ti, Pai. Que diminua eu, Pai, para que tu cresças, Senhor. Porque sem ti, Senhor, não somos nada, Senhor. Sem ti, Senhor, não sabemos nada, Pai. É o que vem do Senhor, Pai. Oh Deus, desde já, Pai, te agradeço, Senhor, e te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em João 4, versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Irmãos, essa palavra é uma palavra... Os irmãos podem fechar a Bíblia, depois eu vou acompanhando aqui. Essa palavra é uma palavra, né, que está bem conhecida. Ela fala sobre a mulher samaritana. Para os irmãos que não sabem, o povo samaritano é aquele povo que, quando Salomão morreu, que o filho dele tomou o poder, o filho dele se tornou muito rude, muito grosso com as pessoas. E ali as 12 tribos, elas se separaram. E 10 tribos foram para o lado norte, que formou do lado norte, o reino norte. E ali só ficaram 2 tribos, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que formou o reino sul. Ali, essas 2 tribos, elas escolheram servir ao Senhor. Elas escolheram ficar com as leis de Moisés, elas escolheram servir a Deus. E as outras 10 não. Elas se dispersaram, elas casaram com outros povos, foram seguir outros costumes. E justamente por isso, o povo do Reino Sul e o povo do Reino Norte não se davam por isso. Por quê? As 2 tribos de Judá e de Benjamim, elas confrontavam eles, porque eles não serviam a Deus, então eles não aceitavam aquilo. E por isso que eles formou, né, o povo samaritano. Aquele povo todo do Reino Norte ficou como o povo samaritano, porque eles estavam, né, sobre outros costumes, outras crenças. E aí, irmão, entrando na palavra, no versículo 18, vai dizer assim: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Irmãos, aqui no versículo 18,
ele vai falar que essa mulher era uma mulher pecadora, era uma grande pecadora, ela tinha muitos pecados. E por ela ter muitos pecados, ela sofria muito, né? Na cidade dela, ela passava por lutas dentro da cidade dela, porque ela não estava debaixo dos mandamentos de Deus. Aqui na palavra diz que ela já tinha tido 5 maridos, e agora ela estava com o 6º marido, mas mesmo assim o 6º marido não era dela. Então, quer dizer, essa mulher, a gente não sabe se, né, esse 6º marido já tinha uma outra família e ela estava, né, com esse homem, mas devido a tudo isso e outras coisas, essa mulher ela tinha muitos pecados com ela. E mesmo assim, Jesus ele não quis saber. Ele foi de encontro a essa mulher. Ele foi de encontro a ela. E assim Jesus faz conosco, independente do tamanho do nosso pecado. Se é um pecado grande, se é um pecado pequeno. Deus ele quer vir, ele quer nos dar a água viva, ele quer nos colocar a fonte da água viva dentro de nós. Ele não quer só nos dar água, porque é beber e depois ter sede. Não é qualquer água que Deus dá para nós. Ele dá a fonte para jorrar de dentro da gente. A água viva, para a gente não mais ter sede. Irmãos, independente do nosso pecado, a gente tem que entender que hoje é dia de arrependimento. Dia de arrependermos dos nossos pecados. Muitas das vezes a gente acha que pecou ali, mas é um pecado pequeno, e a gente não pede perdão a Deus. Nós temos que pecar, nós vamos, porque nós somos falhos. A todo momento nós pecamos. Porém, a gente tem que se arrepender. Se arrepender dos nossos pecados. Porque se não nos arrependermos, a gente não vai ter salvação. Todos sabem que a vida de Jesus está próxima. Às vezes é um pecadinho que está lá atrás, esquecido. Que você ainda não colocou diante de Deus. Você ainda não pediu perdão para Deus daquele pecado. Hoje é noite de você estar fazendo isso. Você procurar onde tem. Vamos vasculhar a nossa vida. Vamos ver se muitas das vezes a gente pode ter um pecado que a gente já esqueceu. E o pecado ele não vai sumir de uma hora para outra, não. Se a gente não lembrar do pecado e pedir perdão a Deus, esse pecado ele vai continuar conosco. Nós temos que pedir a Deus, orar a Deus e pedir para Deus mostrar onde que nós erramos, onde que nós estamos pecando. Para que a gente saiba, para a gente lembre desse pecado e peça perdão a Deus. Porque pecado esquecido, ele vai ser perdoado. Deus ele está ali para ouvir as nossas súplicas. Ele está ali para ouvir o nosso pedido de perdão. Nós temos que pedir para ser perdoado. A gente tem que estar meditando, né, nessas coisas, porque muitas das vezes nós fazemos alguma coisa e ali a gente acha que não tem problema. Esse não tem problema está tirando a salvação de muitos. Esse não tem problema, tem muita gente morrendo na fé. Deus, ele não quer que a gente se esfrie na fé. Deus, ele não quer que a gente morra sem
Deus, Ele está disposto a nos ouvir. Basta a gente abrir a boca. Ter como diz, um tete-a-tete com Jesus. Chamar mesmo. Jesus, vem cá. Vamos conversar. Mostra para mim onde que eu errei. Onde está o meu pecado. Me mostra para eu poder ter a oportunidade de estar pedindo perdão ao Senhor. Para eu estar tendo a oportunidade de ser perdoado. No versículo 10, irmãos, vai estar dizendo assim: replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus, e quem é que te pedir, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele dará água viva. Irmãos, essa mulher, ela não conhecia bem as coisas de Deus. Ela não tinha conhecimento da palavra de Deus. E por ela não ter conhecimento das coisas de Deus, ela sofria mais, ela continuava no seu pecado. Hoje em dia, nós estamos perdendo as nossas promessas por falta de conhecimento, por falta de ler a palavra, por falta de pesquisar a palavra. E aqui tem muitas promessas para a gente, tem milhares de promessas, mas nós só vamos tomar posse dessas promessas se nós conhecermos essas promessas. Tem muita gente que está perdendo tudo isso por falta de conhecimento. Tem muita gente que está deixando para trás as suas promessas, os milagres de Deus, porque não está buscando. Porque se você for ler na Bíblia, se você buscar na palavra de Deus, você vai ver que a quase todo versículo, a todo capítulo, Deus fala sobre uma promessa para a gente. Essa mulher, ela não sabia, ela não conhecia nada disso. E ali ela só ia se afundando cada vez mais. Cada dia mais, ela só ia se afundando no pecado. Por não conhecer, não saber que Deus, Ele podia salvar ela, Ele podia e pode perdoar os pecados. Ele pode nos dar a fonte de água viva. Com que a gente está matando a sede da gente nessa noite? Onde a gente está procurando matar a sede? O que a gente está, como a gente está satisfazendo os nossos desejos? Meu Deus, olha aí. É forte. As nossas vontades. Será que a gente está buscando ao Senhor? Será que a gente está buscando essa fonte de água viva? Porque se a gente não estiver buscando, irmãos, é cada dia só secando por Deus. É verdade. Só secando. Meu Deus. Porque Jesus, Ele é o único que pode nos trazer salvação. É verdade. Jesus, Ele é o único que pode nos dar essa fonte de água viva. Irmãos, no versículo 11 e 12, essa mulher, ela vai falar para Jesus que no 11 e no 12, irmãos, fala assim, respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, e nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Irmãos, essa mulher ela tinha muitas curiosidades. Essa mulher ela tinha... ela estava cheia de perguntas a fazer a Jesus. Ela tinha sede de saber. Ela queria buscar ali, saciando aquelas curiosidades dela. Mas para ela conseguir matar as curiosidades dela, para ela conseguir a resposta para aquelas perguntas, ela tinha que ir somente a Jesus. Como eu falei agora há pouco, é só num tete-a-tete, é uma conversa sós com Jesus. É você e ele. Jesus, ele dispensou os seus discípulos. Os discípulos foram para a cidade para estar comprando comida, para ele ficar sós com aquela mulher. Aquela mulher, quando ela saiu para buscar água naquele poço, ela ia ao meio-dia para não se encontrar com as outras mulheres que iam de manhã, porque ela tinha vergonha, porque ela era uma mulher pecadora. Então ela ia num horário que não tinha ninguém naquele poço. Quando ela saiu para ir buscar água naquele dia, ela não imaginava o que ia acontecer naquele dia. Ela não imaginava que ela iria ter um encontro com Jesus. Mas Jesus, a todo momento, sabia que ele estava indo ali para encontrar aquela mulher. Assim conosco, Deus, ele sabe de todos os nossos passos e ele já tem o dia e a hora para nos encontrar. Ele já tem o dia do nosso milagre. Ele tem o dia que as nossas promessas vão se cumprir. Mas para isso, a gente tem que conversar com Jesus. Nós temos que chamar Jesus. Quem tem o hábito de chegar e conversar mesmo com Jesus? Hoje em dia, nós estamos perdendo essa essência, como a irmã Júlia mesmo disse. Nós estamos perdendo a identidade, nós estamos perdendo a intimidade com o Senhor. E com isso a gente está perdendo as nossas promessas. Os nossos milagres, as nossas promessas só estão ficando para trás. E a gente ainda quer reclamar. Na hora da mesa, Jesus, por que está acontecendo isso comigo? Jesus, por que eu estou passando por essa luta? Será que no dia da bonança você está ajoelhando e conversando com Jesus, agradecendo a Ele, pedindo a Ele para te perdoar, saindo dos seus pecados, parando de tomar essa água, mudando? Vamos mudar os nossos hábitos. Precisamos ter mais intimidade com o Senhor. É só isso que Deus quer. Ele quer que tenhamos mais intimidade com Ele. Se tivermos intimidade com o Senhor, as coisas vão ser bem mais fáceis. Como a irmã Leia mesmo disse, sem Jesus não dá. Não dá. Quem aqui vai conseguir prosseguir se não tiver Jesus? Jesus, ele não quer, como diz, Jesus, ele não quer ficar com você. Muitas das vezes você fala, eu fico com Jesus na quarta, eu fico com Jesus na sexta, eu fico com Jesus no domingo. Jesus não quer ficar com você. Jesus, ele quer um relacionamento profundo. Jesus, ele quer esse relacionamento
Ele quer um relacionamento duradouro. Ele quer um relacionamento que seja verdadeiro. Não se iluda no que eu estou indo na igreja. E só na igreja não é o caminho. Nós não temos que só ir à igreja. Ir na igreja é fácil. Buscar o Senhor, fazer a sua vontade é o que é o difícil. Aceitar que só Jesus tem essa fonte de água viva para dentro de nós é o mais difícil. Às vezes a gente vem no culto e enquanto a palavra está ali massageando o nosso ego, você está ali toda, glória a Deus, aleluia. Mas a partir do momento que a palavra começa a te confrontar, meu Deus, você já começa a faltar os cultos. Você corre de Jesus. Corre porque não gostamos de ser confrontados. Nós temos que aprender. Porque se Jesus não nos confrontar, nós não vamos aprender. Nós precisamos aprender mais de Deus. Se não aprendermos, se não tivermos conhecimento, nós só vamos perder. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar por nossas promessas, conhecer a palavra de Deus, para termos o respaldo. Porque muitas das vezes, irmãos, às vezes a pessoa fala, que promessa é essa? Mas se você conhecer, você vai lá na Bíblia e fala, mostra, está aqui, ó. O meu Jesus, ele me prometeu. Aleluia. E tudo que Jesus promete, ele cumpre. Aleluia. Será que você está acreditando bastante nas suas promessas? Está tendo fé o bastante para essas promessas serem cumpridas? As pessoas hoje em dia, a gente quer o dono da bênção. A gente quer a bênção, mas a gente está dispensando o dono da bênção. As pessoas falam pra gente assim, tá indo no culto, ora lá por mim. Aí você fala, vamos no culto. Não, hoje não posso. As pessoas não querem buscar a Deus. Querem a bênção, mas buscar o dono da bênção não quer. Quer da água, mas o dono da água, a fonte eles não querem. Aleluia! Porque nós somos assim. Nós somos mal agradecidos. Infelizmente, é isso. A gente tenta a cada dia ser melhor, mas nós ainda somos. É muito difícil, irmãos, quando você vê que uma pessoa está precisando mais de Deus e aquela pessoa não quer saber de Deus, ela quer saber da bênção, mas não quer saber do dono da bênção. Nós tivemos um culto na segunda-feira e eu estava falando com meu esposo. Falei assim, amor, eu mandei mensagem, eu chamei umas 25 pessoas para ir no culto. E as respostas sempre a mesma. Hoje eu não posso, hoje eu já tinha alguma coisa para me fazer, mas ora lá por mim. Ora lá por mim, estou precisando de uma bênção, estou precisando de uma resposta de Deus. Mas quem está precisando buscar a Deus, não quer buscar a Deus, como que a resposta vai vir?
Se você não fizer a pergunta para Deus, Ele não vai te responder. Deus está ali, esperando que você pergunte, para Ele tirar suas dúvidas, tirar toda a curiosidade. Mas se você não perguntar, como que Ele vai te responder? É aquele negócio, nós temos que pedir para receber. Se você não pede, você não recebe. E não é só pedir, não. Tem que saber pedir. Porque não adianta pedir de qualquer jeito e depois Deus, fazer, e depois você fala, nossa, você vai falar, Deus, eu queria tanto um carrinho. Aí Deus vai lá e te dá um fusquinho lá, tá parando, tá cheio de problema. Aí você fala, nossa Deus, mas você me deu esse carro, mas, não, Deus, não, eu quero um carro, eu quero um bom carro, eu quero um carro do ano. Não que devemos pedir coisas materiais a Deus. Eu estava até comentando com meu esposo isso ontem. Eu, em minhas orações, eu nunca peço nada material a Deus. Nunca. E assim, eu sempre, eu peço para Deus para que Deus me transforme a cada dia numa nova mulher, que Ele me transforme num vaso novo, que Ele me ensine a ser segundo os seus olhos. E eu sempre peço isso. Eu estava falando assim para o meu esposo, eu acho que eu não estou recebendo, que eu não estou pedindo. Porque eu não peço. Como que eu vou querer receber? Não é? Deus vai achar que eu não quero. A gente tem que saber pedir. Saber perguntar. Para Deus estar tirando todas as nossas dúvidas, estar dando a resposta. Porque Deus, Ele é o único que tem as respostas para tudo de nossas vidas. Muitas das vezes a gente está passando por uma luta, por uma prova, e você fica, meu Deus, por quê? Se você for sensível à voz do Senhor, você vai ter a sua resposta. Deus, Ele fala contigo e Ele mostra o porquê de estar passando por esse momento. Muitas das coisas nós buscamos com as próprias mãos. Muitas lutas a gente mesmo traz para a vida da gente. Nós temos que parar com isso. Nós temos que fazer as coisas mais com direcionamento de Deus. Pedir mais, igual eu falei, pedir mais as respostas de Deus. Para estar fazendo as coisas. Porque não adianta fazer de qualquer jeito e depois reclamar. Porque se a gente não pediu direcionamento a Deus, não pedimos, se não perguntamos para Deus se aquilo era bom para a gente, por que lá na frente vai querer reclamar? Quer fazer do seu jeito? Então aguenta as consequências. Olha aí! A palavra de Deus, a gente sempre está falando aqui. Ela é boa, perfeita e agradável. Se não for bom, perfeito e agradável para você, não é de Deus. Tem muitas coisas que a gente, como diz ditado aí fora, nós damos burro em ponta de faca. Nós temos de tudo para viver o maná de Deus e a gente quer comer porcarias. Fica buscando porcarias. Essa noite Deus, Ele está esperando por você. Ele está esperando por suas perguntas. Deus, Ele tem resposta para cada uma dessas perguntas. No versículo 17, vai dizer assim: ao que lhe respondeu
respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. O que quer dizer esse versículo, irmãos? Nesse versículo, finalmente essa mulher reconheceu o seu pecado. Ela reconheceu onde estava o pecado dela. Nós precisamos reconhecer onde está o nosso pecado. Muitas das vezes a gente tem anos de igreja, nós chegamos, sentamos, né, nesses bancos, mas ainda assim a gente não reconheceu os nossos pecados. Nós costumamos querer ser mais santo do que o outro. Querer apontar o pecado do outro. E esquecer aquele que está lá, ó, guardadinho dentro de você. Peça para Deus te mostrar onde está o seu pecado. Fechar os seus olhos para o pecado do irmão. Nós não precisamos ver o pecado do irmão, não. Nós temos que reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos ver onde está o nosso pecado e orar ao Senhor e pedir para Ele estar tirando daquilo, estar nos perdoando daquilo. Essa mulher no versículo 20 vai mostrar que essa mulher está confrontando a Cristo. Como, tipo assim, se ela quisesse fugir do assunto. Ela não queria, quando Deus começa a confrontar ela ali, ela começa a sair pela tangente, querendo se desviar do assunto. E ela fala, né, Senhor, dizem que nós temos que adorar lá em Jerusalém. Ela tenta mudar o foco da conversa. E Jesus, ele mostra para ela, ele confronta ela e mostra para ela onde ela está errando, onde ela tem que se consertar. Não adianta, irmãos, a gente tentar fugir na hora que Deus está confrontando a gente. Não adianta a gente tentar desviar a conversa, desviar. Porque Deus, Ele sabe de tudo aquilo que está sujando, está sujo dentro da gente. Mas Ele quer ouvir da boca da gente. Nós precisamos confessar os nossos pecados para que a gente possa ser perdoado. Reconhecer os nossos pecados. Jesus, no versículo 26, aí ele vai falar para essa mulher, né? Ué, você não fala do Messias que vai vir para ensinar? Eu sou o Messias. E aí que essa mulher, ela reconhece, ela conhece a Jesus verdadeiramente. Nós precisamos conhecer Jesus. Tem coisas na vida da gente que a gente acha que nós temos uma intimidade com Deus, a gente acha que a gente conhece a Deus, mas você passa o dia inteiro, você vê uma televisão, você mexe no celular, você faz várias coisas, mas e a Bíblia? Que horas que você pegou?
Que horas que você tem buscado conhecer mais de Deus? Já foi falado aqui. Se a gente não conhecer, nós vamos perder os nossos direitos. É por não conhecer que nós perdemos. Essa mulher, ela conhece a Jesus verdadeiramente. E no versículo 29, vai dizer que aquela mulher, depois que ela conhece verdadeiramente Jesus, ela volta à cidade dela. Ela volta à cidade dela e ela quer falar com todo mundo. Eu conheci o dono da fonte de água viva. Eu conheci o Messias, o dono da fonte de água viva, aquele que nos dá água para a gente não ter mais sede. E eu quero que vocês também conheçam. E aquela mulher, ela convida aquele povo todo daquela cidade para estar indo de encontro a Jesus, para conhecer a Jesus. E ela não só convida, porque não é só convidar, ela se leva também ao encontro de Jesus. E a gente está fazendo a nossa parte? Nós temos convidado alguém para conhecer mais de Jesus? Nós temos levado alguém até os pés de Jesus para conhecer verdadeiramente? Tem tantas pessoas que necessitam ouvir mais de Deus. Às vezes, numa conversa de 5 minutos, e você percebe que aquela pessoa está carente de Jesus. Muitas das vezes aquela pessoa só quer um abraço seu, só quer uma palavra, só quer uma frase: Jesus te ama. E você deixa aquilo passar. Você não diz, você não dá aquele abraço. Às vezes esse abraço que você guardou, essa frase que você guardou para si, pode salvar uma vida. Nós temos visto aí, quantas pessoas tirando a própria vida. Às vezes um abraço e um Jesus te ama pode salvar aquela vida que está querendo ser ceifada. O diabo, ele está ao nosso derredor. E ele quer, o que ele mais quer é isso. Está tirando vidas. O diabo, ele está lutando com todas as armas para estar ceifando vidas, para estar ceifando alma. E a gente, como povo de Deus, a gente está tapando os olhos para isso. Nós precisamos dar mais de nós. Nós precisamos estar levando mais a palavra de Deus para frente. O tempo está curto, irmãos. Jesus está voltando. Quantas pessoas ainda não conhecem a Jesus verdadeiramente? Às vezes dentro da nossa própria casa, nós temos pessoas que só ouviram falar de Jesus, mas não conhecem verdadeiramente, não sabem que Ele é o dono da fonte de água viva, que Ele é o único que pode matar a sede. No versículo 30, vai dizer que essa mulher, ela trouxe todo aquele povo da cidade, ela trouxe e levou os pés do Senhor. E ali Jesus mudou a vida daquela mulher e mudou a vida daquelas pessoas. E Deus, nessa noite, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história. Porque quando Jesus nos muda, nós andamos diferentes. Nós somos pessoas diferentes.
Vamos pedir nessa noite a mudança de Deus nas nossas vidas. Vamos pedir para Deus, Ele está fazendo de nós vaso novo nas mãos dele. Porque assim como Jesus, Ele mudou a vida daquela mulher, Ele quer mudar a nossa. Irmãos, o que eu tenho, para dizer da parte do Senhor é até aqui. Eu agradeço a oportunidade e as palmas para vocês.